O encontro na areia ao sol caía impiedoso sobre o deserto. Elias, exausto, carregava um grupo de pessoas famintas e feridas. Havia caminhado por dias, tentando fugir de algo que nem ele mesmo conseguia explicar. O céu, antes azul, tornava-se dourado e pesado, como se pressagiasse algo além da razão. Enquanto buscava abrigo entre dunas, Elias viu uma figura de pé no topo de uma colina de areia, imóvel, encapuzada, misteriosa. O vento erguia a túnica da figura como se o tempo ao redor dela estivesse suspenso. Elias subiu a colina com dificuldade. Quando chegou perto, viu que a figura segurava uma cruz de madeira. Não era uma cruz pregada no chão. Ela era carregada, mas sem peso, como se fosse símbolo e não madeira. "Quem é você?" perguntou Elias à voz seca. A figura não respondeu, apenas apontou para trás de si. Lá, no coração do deserto, havia uma antiga ruína. Entre as pedras, uma entrada coberta de símbolos antigos e uma inscrição quase apagada. Quem carrega a cruz atravessa o deserto. Elias se virou. A figura havia desaparecido. No dia seguinte, guiado apenas pela fé e aquele encontro estranho, Elias conduziu seu povo até a entrada da ruína. Dentro encontraram abrigo e sombra, mas a travessia apenas começara. O sangue e a areia, a tempestade havia passado, mas deixara para trás um silêncio inquietante. Elias cavava com as mãos feridas, tentando encontrar abrigo para os feridos e doentes que agora dependiam dele. O deserto parecia zombar de sua fé. Cada passo era areia. Cada pedido por ajuda era eco. Ao longe, uma figura surgiu entre as dunas. Um homem coberto por um manto surrado, arrastando uma cruz improvisada. Sua presença era ao mesmo tempo estranha e familiar. Elias correu em sua direção, mas o homem apenas estendeu a mão e falou com voz firme: "O fardo que você carrega não é seu." Elias caiu de joelhos. "Eles precisam de água. Precisam de cura. E eu... Você não pode salvar ninguém se estiver perdido," respondeu o homem olhando nos olhos dele com compaixão cortante. Ele então cravou a cruz na areia. Ao tocar o chão seco, uma rachadura se abriu sob ela. Da rachadura jorrou uma pequena nascente. O povo correu. Água, milagre, vida. Elias, em lágrimas, olhou para o homem. Mas ele já caminhava para o horizonte, cruz nas costas, desaparecendo. Como veio? Naquela noite, Elias entendeu. A fé não era sobre resistir sozinho, mas sobre saber quando deixar que algo maior agisse por ele. A tentação do fogo. No terceiro dia, no interior das ruínas, o calor parecia vir de dentro das pedras, não mais do sol. Elias sentia o peso do silêncio, não o silêncio comum, mas aquele que fala mais alto que o som. As pessoas começavam a duvidar. A fome voltava. A água acabava. Naquela noite, sozinho entre os corredores de pedra, Elias ouviu passos, lentos, e então viu uma luz alaranjada tremeluzindo. Uma fogueira acesa no coração do deserto. Ao lado dela, sentado numa pedra, estava um homem que nunca havia sido visto entre os refugiados. Vestia roupas finas, olhos brilhantes como carvão incandescente, um sorriso gentil demais para ser honesto. "Elias, você tem um povo para salvar, não tem?" disse o homem oferecendo uma taça com líquido vermelho. "Um gole, e você verá o caminho claro. Posso te tirar daqui hoje." Elias hesitou. "O que quer em troca?" O homem riu. "Nada além do que já é seu. A fé." O fogo ao redor crepitava mais alto. A sede queimava na garganta de Elias. O povo dormia faminto. A tentação era doce como o vinho na taça. Mas Elias se lembrou da inscrição na ruína: "Quem carrega a cruz atravessa o deserto." Com a mão trêmula, recusou a taça. O homem se levantou. Sua expressão gentil sumiu, revelando olhos sem fundo. O fogo se apagou num estalo, e o silêncio voltou. Na manhã seguinte, Elias encontrou enterrada na areia uma pequena fonte brotando entre pedras rachadas. O povo bebeu e a fé se fortaleceu, mas a travessia ainda não havia acabado. Aquilo fora apenas a primeira prova real. O último caminho após a fonte brotar do chão seco, os rostos se ergueram.
Alguns sorriram pela primeira vez em dias, mas Elias sabia, o maior desafio ainda viria. Ele o sentia na alma, como um presságio escrito no vento. Guiados pela nascente, seguiram mais fundo nas ruínas. A paisagem mudou. Pedras tombadas como cruzes, sombras que pareciam se mover sozinhas. O silêncio se tornava mais pesado, como se o deserto segurasse a respiração. Ao anoitecer, chegaram a um portão cravado no meio da areia, feito de madeira escura e ferro enferrujado. Elias o reconheceu dos sonhos, o portal da última travessia. Mas estava fechado, e acima dele, em letras esculpidas pelo tempo, uma frase: para abrir o caminho, é preciso entregar o que se tem de mais valioso. O povo murmurava, confuso. Alguém sugeriu comida, outro água. Mas nada adiantava. Elias sabia no fundo do coração o que era preciso. Naquela noite, se ajoelhou sozinho diante do portão e orou. Não por si, mas pelos que vinham atrás. Então retirou o manto, a única proteção contra o frio do deserto, e o colocou aos pés da porta. Em seguida, deixou sua sacola, seus sapatos, tudo. Quando se levantou, o portão rangeu e se abriu. Do outro lado, o caminho era estreito, ladeado, por pedras afiadas. Mas no céu, uma cruz formada por nuvens brilhava com a luz da lua. O povo atravessou em silêncio. Sabiam que haviam saído do deserto, mas não que estavam a caminho do verdadeiro destino. Elias ficou por último. Ao passar pelo portão, sentiu algo dentro dele morrer, mas também algo nascer, uma fé que não precisava mais de sinais. Ela era agora o próprio caminho. A cruz no deserto. Ao cruzar o portão, Elias sentiu o chão sob os pés mudar. Era mais firme, mas o ar mais denso. O silêncio agora era completo. Nem o vento ousava falar. O povo caminhava atrás dele exausto, mas esperançoso. Eles tinham vencido o deserto, ou assim pensavam. No topo de uma colina, algo os aguardava. Uma estrutura simples, feita de madeira antiga, solitária, fincada no meio da areia endurecida. Uma cruz. Ela não estava ali por acaso. Elias se aproximou, sentindo o peso invisível da presença que o chamava desde o início. Suas pernas tremiam. Ele caiu de joelhos diante da cruz. Ali uma voz, não audível, mas sentida no mais íntimo da alma, falou com ele. Toda jornada de fé exige um sacrifício final. Não se vence a escuridão com palavras, mas com entrega. Atrás dele, o povo assistia em silêncio. Elias se levantou devagar, encarou a cruz e abriu os braços. Mas não era uma execução. Era outra coisa. Ele não morreu ali. Ele renasceu. Quando a primeira luz do sol tocou a madeira, um brilho saiu da cruz como uma onda, e o chão ao redor floresceu. Sim, floresceu. No meio da areia, brotaram lírios, lágrimas escorriam dos rostos. Alguns caíram de joelhos, outros apenas sorriam em silêncio, como quem finalmente compreendeu. A cruz era o fim do deserto, mas também era o começo de uma terra prometida. Elias desceu da colina sem dizer uma palavra. Ele não precisava mais falar. Sua vida falava por si, e naquele lugar onde havia morte e pó, nasceu o símbolo de uma nova era. Não foi a cruz que Elias carregou, foi o povo, e agora eles estavam livres.